O vice-presidente Geraldo Alckmin viaja nesta semana ao México na busca por uma alternativa ao tarifaço americano. O governo brasileiro também contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para contestar as sanções ao Brasil. Veja na reportagem. A contratação do escritório americano ficou por conta da Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, o processo está em fase final. Além das tarifas, os advogados vão tentar rever a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A iniciativa privada também se mobiliza. Na próxima semana, uma comitiva de empresários brasileiros viaja a Washington. Sem agenda fechada, o grupo, conduzido pelo ex-diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, busca se reunir com parlamentares e representantes do governo americano. A ideia é justamente mostrar que esse cenário não prejudica apenas o Brasil, prejudica também as empresas americanas, a economia americana e o consumidor americano. Em últimas palavras, o eleitor americano. A Associação Nacional dos Restaurantes nos Estados Unidos pressiona o governo Trump para rever as tarifas impostas ao Brasil, classificando o país como um fornecedor fundamental, com destaque para o café e a carne bovina, dois itens atingidos pelo tarifaço e que, segundo a associação, vão deixar o menu dos americanos mais caro. Os produtos ficaram de fora do programa do governo para reduzir os efeitos da sobretaxa americana. Eu acho que é um otimismo desses segmentos da carne e do café, e não só um otimismo, mas um pedido deles para que o governo continue a negociação com os Estados Unidos e reforce a negociação com os Estados Unidos. E há um sentimento também que a sociedade americana está reagindo e pressionando o governo americano para modificar o tarifaço em relação a esses produtos. Com o impasse, o Brasil busca alternativas ao mercado americano. Nessa semana, uma comitiva do governo federal, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, viaja para o México. Entre os compromissos, Alckmin terá uma reunião com a presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum. O objetivo é fortalecer as relações comerciais com o parceiro latino. Já o presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em Brasília, como parte da estratégia de aproximação da África, e criticou a Casa Branca. Neste momento em que ressurgem o protecionismo e o ultralateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam sua aposta no livre comércio e na integração produtiva. Lorival, temos dois movimentos, pelo menos hoje. Uma contratação de um escritório nos Estados Unidos, pela AGU, e uma comitiva de empresários, já estava anunciado, mas se organizando para ir com o nosso melhor diplomata, que é o Roberto Azevedo. Alguma chance de vingar esse movimento? Bem, de acordo com a minha apuração lá com os lobistas americanos, posso citar aqui, por exemplo, Everett Eisenstadt, que trabalhou no governo Trump, no primeiro governo Trump, e que diz que, falei também com Brian Ballard, que também foi advogado do Trump e agora está trabalhando como lobista também lá em Washington. Eles dizem assim que o argumento de que as tarifas encarecem os produtos para os americanos não surte efeito, porque as tarifas para o Trump, elas têm 4 papéis, 4 funções. A principal delas é o reshoring, levar de volta a produção para os Estados Unidos. Então é por isso que os grandes acordos que foram feitos com a União Europeia, com o Japão, eles prevêem investimentos enormes nos Estados Unidos, para fazer esse reshoring. A segunda função é o que eles chamam de estabelecer um comércio justo e equilibrado. E aí quando você diz, mas aí está tudo bem, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, isso não é suficiente, porque os Estados Unidos identificam no Brasil práticas desleais de processos antidumping e de tarifas muito altas e outras barreiras não tarifárias.
Então, o déficit seria muito maior, na visão dos americanos, se o Brasil jogasse limpo, justo, né? Se as práticas fossem equivalentes às práticas americanas. E aí outros objetivos são impor outras coisas no campo geopolítico, como é o caso da Rússia, né, que aí acaba batendo também no Brasil, que é um importador de produtos russos. De maneira que é preciso entender essas motivações do governo Trump para acessá-lo e bater nas teclas corretas. Se você usa os argumentos errados, aí não vai adiantar muito. Ô Jean, você sente o governo enxugando gelo na estratégia do tarifaço, ou seja, repetindo fórmulas que, em um primeiro momento, nós consideramos adequadas, a fórmula negocial, a fórmula de ter uma negociação diplomática, mas aparentemente sem nenhuma evolução. Tem no radar algum plano B ou algum plano C, para além do que está sendo feito até agora? Caio, eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que o governo vem, de fato, se esforçando. O problema é que não está encontrando eco, né? Ainda não houve uma sintonia, não houve um ajuste entre com quem estamos falando, quem não está nos ouvindo e que tipo de mensagem estamos conseguindo levar. E isso foi atribuído a várias frentes diferentes, digamos assim, de falha do governo na interlocução com o governo americano, desde a posse do presidente Donald Trump. Mas eu acho que não é só isso, né? Nós conhecemos já a forma do presidente Trump dar o seu recado, né, em diversas frentes, quando se trata de interesses americanos. E eu acho que o que mais atrapalhou e está deixando o governo com uma certa dificuldade é como você vai negociar questões, em tese, econômicas, puramente ligadas a tarifas, a tarifação, quando você tem um recado claro do governo americano, do presidente Trump, de que há um fator político, que inclusive teria impacto sobre decisões do judiciário brasileiro. Então, assim, ficou muito difícil, e por isso que eu digo, os esforços, eles estão acontecendo, nós estamos vendo o vice-presidente Alckmin tentando, de forma, assim, incansável, achar o melhor canal de negociação, buscar o início de um entendimento, né, de um acordo, mas a gente não está encontrando eco. E parte disso, provavelmente, é porque talvez as condições estabelecidas pelo governo Trump, do ponto de vista da soberania, não são cabíveis, né? Então, você vai para uma mesa de negociação sempre disposto a fazer alguma concessão, abrir mão de alguma coisa. Mas quando você envolve um fator que atinge de forma tão forte a soberania do nosso país, a questão da composição dos nossos poderes, você tem uma receita, ou eu diria que você tem uma receita para que dê tudo errado, né? E talvez isso esteja dificultando a melhor forma de a gente começar a conversar com o governo americano vai tentar voltar um pouco atrás e levar isso para o nível de racionalidade econômica, tarifária, etc. Tanto que o presidente Trump alega que nós temos um superávit em relação aos Estados Unidos, na balança nós não temos. Então, assim, por aí você já vê que é difícil achar qual o ponto de racionalidade para você começar uma negociação ou uma conversa e quem seriam os interlocutores. Ô Thaís, o setor privado já jogou toalha ou tem esperança ainda? Não jogou toalha, não. Pelo contrário, o que eu percebi é que há algumas movimentações acontecendo, inclusive por obrigação. Tem uma, por exemplo, que é a resposta à investigação da seção 301, né? Na próxima semana tem as audiências públicas, os setores estão todos se organizando para ir para lá, né? Então, e há uma preocupação dessa participação. Ouvi hoje de empresários que, de alguma forma, estão tentando se comunicar entre eles, mas continua também com cada setor, as grandes empresas, cada uma buscando o seu escritório de lobby, de advocacia, enfim, para fazer uma atuação dentro da investigação da seção 301, mas para, de alguma forma, manter alguma comunicação com os Estados Unidos para tentar obter informações técnicas, pragmáticas, né? Aquelas que escapem do debate ideológico. Há uma leitura positiva sobre o fato de Alckmin, por exemplo, ir buscar acordos com o México. Esse é um debate que se arrasta
há décadas, né, pelo menos 2 décadas com o México. O Brasil já tem um acordo automotivo com o México, mas o México tem um avanço tecnológico de inovação, de manufatura muito acima do Brasil. Está certo que o México tem uma dependência gigantesca, né? 80% do que eles fabricam lá vai para os Estados Unidos, mas até por isso, até por atender um mercado como o mercado americano, é que eles tiveram que criar uma planta produtiva de mais tecnologia, de mais inovação do que o Brasil. Agora, o que eu ouvi também dos empresários, Caio, é que é o seguinte, nada vai acontecer de uma hora para outra. O Brasil chega, de alguma forma, fragilizado para o debate, porque esse discurso da soberania e que o Brasil precisa manter politicamente, ele não funciona numa mesa de negociação. Nenhum país vai fazer um acordo com o Brasil ou vai abrir seus mercados para o Brasil com uma discussão de soberania do Brasil. Vai fazer acordo com discussão de preço e de competitividade. E o Brasil tem um DNA protecionista. Então, assim, nós temos desafios impostos pelo tarifaço dos Estados Unidos, desafios políticos graves e muitos intransponíveis, porque não tem debate com o Donald Trump se manter essa posição. Mas a gente tem desafios econômicos gigantes para conseguir alcançar avanços em acordos comerciais. Falando em acordo comercial, em meio a essa crise do tarifaço, o Mercosul e o Canadá retomaram as negociações do Acordo de Livre Comércio que estavam paradas desde 2019. O anúncio foi feito hoje pelo chanceler Mauro Vieira e pelo ministro do Comércio canadense Meninder Sidhu, que falou com exclusividade com Daniel Hitchner mais cedo. Acompanhe. You know, we want to make sure that we send a strong signal to the business community that Canada and Mercosur, we want to do ambitious things together. As you know, the global trading system is being challenged. Countries like Canada like Canada and Brazil are being looked at as stable, reliable trading partners. And so the calls that I'm getting as the international trade minister is from countries all around the world that want to do more with Canada because we represent rules-based trading order and that structure that businesses need right now at this important time. Daniel, essa tem sido uma estratégia, uma justificativa, uma oportunidade recorrente que o governo Lula tem apontado de diversificar os mercados em decorrência do tarifaço de Trump. Mas isso também, né, os empresários, muita gente aponta muitas dificuldades, né? O que de fato pode ser palpável no curto prazo nessa diversificação de mercados que o governo alardeia? É tudo muito lento, Caio. Observe que o Mercosul tem uma fama que é muito ruim para se negociar qualquer acordo comercial, que é de levar muitos anos ou décadas, aí não é força de expressão, no caso da União Europeia foram 25 anos de negociação para efetivamente chegar a um acordo. Isso quando consegue chegar a um acordo, porque houve uma série de outras negociações ao longo do caminho que foram mal cedidas. Caso da Coreia do Sul, caso do México. Em 2015, governo Dilma foi ao México e prometeu concluir um acordo para expandir o minúsculo acordo que existe já entre Brasil e México no prazo de 1 ano. A gente, 10 anos depois, está falando de aprofundar o mesmo acordo. Então, o Brasil e o Mercosul têm essa dificuldade e é uma dificuldade muito peculiar também, porque no que o Brasil e o Mercosul são fortes? Em produtos agrícolas. O mundo todo resiste mais a se abrir para produtos agrícolas, normalmente, do que para produtos industriais. É uma negociação muito difícil, em que o interesse ofensivo do Mercosul de abrir mercados não coincide com os interesses defensivos daquele que estão negociando com o Mercosul. Então, é bom, é muito saudável relançar uma negociação, por exemplo, como essa com o Canadá, que estava parada desde 2019, oficialmente suspensa desde 2021, mas no curto prazo significa pouco, porque as negociações com o Mercosul têm se provado muito difíceis, prolongadas e exaustivas. Ô Jean, eu queria só tocar, para finalizar esse bloco, a medida provisória do Brasil Soberano, que ela tramita ali no Congresso, e há uma expectativa grande do setor empresarial sobre ela. Tem alguma sinalização da forma como ela vai tramitar e também de eventuais mudanças que o Congresso queira fazer por lá?
A gente ainda não tem isso bem claro. O que nos preocupa, de uma forma geral, é que nós temos hoje um conjunto de medidas do governo que estão se acotovelando, perdendo prazo. Nós temos, se não me engano, o projeto da reforma do imposto de renda começa a trancar a pauta, precisa ser votado agora já a partir da semana que vem. Temos também a medida provisória 1303, enfim, e uma série de outras medidas. Nesse meio, a medida Brasil chama, né, Brasil Soberano, ela perde um pouco de força e de tração, porque você tem tantas outras também importantes e que não estão conseguindo evoluir, que você vê num momento desses, onde essa deveria ser a principal pauta do governo, você vê um certo desarranjo para que ela de fato seja a principal e dê um pouco de alento aí à classe empresarial, que está de fato começando a sentir na pele, né, nos seus negócios, no seu fluxo de caixa, os desarranjos, digamos assim, criados aí pelo tarifaço. Complemento, Caio, o prazo para apresentação de emendas à medida provisória 1309, a CMP do Brasil Soberano, terminou no fim da semana passada. Foram apresentadas quase 400 emendas. E tal como a gente já alertava, no lançamento da medida provisória, apareceu muito fortemente com deputados e senadores de diversos partidos uma proposta para aumentar, ampliar a alíquota de 3% do Reintegra, que é aquela devolução de impostos para os exportadores, e que o governo queria restringir só para quem exporta muito para os Estados Unidos. Óbvio, o Congresso quer fazer uma bondade, quer estender para todo mundo e para aquelas cadeias mais vulneráveis ao mercado americano, quer estender para 5%. Portanto, uma conta ali que fica entre 4 e 5 bilhões pode crescer bastante.